Porque que tipos de sonhos, de uso de sonhos existem, né, dentro desse universo que a gente trabalha? Eu vou te dar só uma amostra sobre isso, tá? Porque se eu fosse falar sobre isso de um modo completo, eu teria que ficar dando uma aula de horas ou várias aulas sobre isso. A neurociência e a terapia comportamental usam os sonhos como elemento diagnóstico, ponto final. Não fazem muito mais do que isso. Então, os sonhos servem para confirmar o diagnóstico. Como eu falei, já falei em outra live também, a neurociência, inclusive estudos coordenados por neurocientistas brasileiros, com um estudo matemático, ela é usada para... Os sonhos são usados para confirmar o diagnóstico, principalmente de esquizofrenia e bipolares. A terapia comportamental também, mas aí num espectro mais amplo, né? A maneira como o paciente se comporta quando está contando o sonho, eles observam isso muito atentamente para poder fazer o diagnóstico e confirmar o diagnóstico que eles estão fazendo. Já a terapia cognitiva, ela usa os sonhos para observar os padrões de pensamento. Porque a terapia cognitiva está preocupada com a cognição, não está preocupada com o inconsciente. Está preocupada com os processos de pensamentos conscientes, principalmente, aqueles pensamentos mais automáticos, aquelas crenças disfuncionais. Né? É esse tipo de foco que tem a terapia cognitiva. Então, os sonhos, eles são usados para isso, para identificar crenças disfuncionais, pensamentos distorcidos, enfim, padrões de pensamentos distorcidos que afetam o comportamento do sujeito e criam sintomas. É a psicanálise a única ciência que considera os sonhos como fazendo parte dos processos inconscientes do sujeito, como sendo um grande ouro, né, do inconsciente do sujeito, onde se usa os sonhos para acelerar o processo terapêutico. Os sonhos acabam sendo um vetor para ter resultado mais rápido, para o paciente conhecer como funciona com maior velocidade, para a gente encurtar o tratamento psicanalítico, entregando um resultado com muito mais qualidade, fazendo o paciente sair da terapia com uma satisfação enorme, reconhecendo você pelo trabalho realizado, grato pelo trabalho que você realizou, comprometido realmente com o tratamento dele. Aquele paciente, obviamente, que é aquele paciente que eu chamo de paciente qualificado, né? Que são aqueles os empresários, executivos, os líderes, aqueles que têm condições realmente de pagar um tratamento psicanalítico que, querendo ou não, você pode protestar, mas a psicanálise ela é elitista e o consultório particular é um lugar para a gente ter ganhos financeiros com um serviço de excelência que a gente presta para os nossos pacientes. É isso. Não é lugar para fazer filantropia ou trabalho social. É um trabalho para a gente cobrar bem pelo nosso trabalho e entregar um serviço de extrema qualidade, que o paciente veja valor e invista, né, na sua melhora, porque enxerga em você um profissional super qualificado para ajudar ele a resolver seu problema emocional. Aí, quando o paciente resolve seus problemas e vem para a terapia, e vai falar com você dos seus problemas na terapia, ele vai falar das situações que ele nunca falaria se ele estivesse falando da sua vida de vigília normalmente. Se você trabalha com os sonhos dos seus pacientes, ele vai falar com uma naturalidade sobre questões com muito menos resistência do que se a gente não entrasse nos sonhos. É esta dos elementos que traz mais velocidade de resposta, porque a gente entra mais diretamente no problema em questão, a gente aprofunda o problema em questão que o paciente quis falar, porque ele começa a falar de algo que não é diretamente o problema que ele tem medo de falar, que se apresenta de um modo meio
absurdo, incompreensível e metafórico como sonhos, e conforme a gente vai revelando o significado desse conteúdo onírico, dos pensamentos inconscientes que estão através do sonho, o paciente vai falando isso com muito mais naturalidade, menos resistência, vai se abrindo mesmo para você e fala coisas que ele não falaria em nenhum outro lugar, fala ali com você. A sua estrutura e o modo como ele se defende da dor emocional também vai ficando evidente para você. Isso vai confirmando justamente o diagnóstico. E se você sabe captar esses pacientes qualificados que eu falei, que podem pagar pelo seu serviço, você vai entregar resultados excepcionais para os pacientes. Os pacientes vão ficar muito felizes com o atendimento, e aí você vai poder finalmente viver dos seus atendimentos como você gostaria. Porque você soube captar os pacientes e soube fidelizar os pacientes com o seu trabalho. Porque não adianta você conseguir captar os pacientes que podem pagar pelo seu serviço e depois você entregar um serviço que ele não enxergue valor. Ele não. Paciente qualificado, esse que eu estou falando, ele quer resultado. Se ele não vê resultado, ele vai embora, não tem jeito. Porque, e aí, com resultados acelerados, você não vai ficar com medo de dar alta para o paciente, não vai segurar o paciente que precisa de alta porque você fica com medo de não ter aquela entrada garantida todo mês. Sabe por quê? Porque o paciente que você vai estar atendendo, ele vai ser o melhor marqueteiro para você, ele vai falar bem de você para outras pessoas, ele vai te indicar novos pacientes, porque ele vai estar satisfeito, ele vai ver que você não enrolou ele. Porque se a gente fica segurando um paciente sem necessidade, eles não são burros, eles notam. E muitas vezes, e olha o que eu já ouvi de colegas falando mal de outros colegas que seguram os pacientes nos atendimentos para não perder aquela renda mensal, não está no gibi. Você nunca ouviu algum relato desse tipo? Que opinião você tem do colega quando você acha que ele está fazendo isso? Imagina o paciente vivendo em primeira pessoa uma situação como essa, não é mesmo? Porque é uma fantasia, já que o tema é realidade e fantasia, essa é uma fantasia. É uma fantasia você pensar que segurar os pacientes no consultório vai resolver os seus problemas financeiros no consultório. Pelo contrário, vai agravar seus problemas financeiros, porque você não está enfrentando o seu problema de frente. A realidade é que você precisa manter o seu consultório de pé, financeiramente rentável. E você só consegue isso divulgando o seu trabalho, online ou offline, né? Online com redes sociais, com o Google, offline dando palestras, ocupando cargos de liderança, com networking, aparecendo na mídia, rádio, televisão, captando pacientes qualificados com serviço que podem pagar pelo seu serviço, mas você tem que entregar um serviço de excelência, que fidelize os pacientes no atendimento e mandar os pacientes embora quando eles precisam ir embora, quando o problema deles está resolvido. Aí sim, você vai realmente ser reconhecido como uma referência na sua região. Alguém que se destaca de todos os outros que estão ali, que não vai estar junto com a massa de psicólogos e psicanalistas que fazem quase todo mundo a mesma coisa e ninguém se diferencia de ninguém. Parece até que tem medo um de diferenciar do outro. Fazem um pacto de mediocridade, todo mundo fica fazendo a mesma coisa, cobrando o mesmo preço, não divulgando o serviço da mesma maneira, com medo de divulgar o serviço e com medo, inclusive, de receber críticas dos colegas, e aí ninguém cresce. Os consultórios ficam patinando. E aí você começa a projetar a sua responsabilidade pelo fracasso do seu consultório na profissão. E a profissão sabe o que a profissão tem de responsabilidade sobre isso? Nada. A responsabilidade é sua, que não está fazendo o que precisa ser feito, que fica dando ouvido para as pessoas que não têm que dar ouvido. Você tem que dar ouvido àquelas pessoas que te impulsionam para frente. Você tem que procurar aqueles grupos de pessoas que realmente te estimulam, que fazem você fazer aquilo que precisa ser feito para realmente se diferenciar, porque senão você não vai conseguir
viver do seu consultório e vai acabar sendo um hobby para você ou um trabalho que você faz em final de expediente quando tem horas livres, e isso não resolve o seu problema.